Hoje chegou o grande dia de apresentarmos esse projeto que a gente denominou de Memórias. Construir esse projeto do zero foi assim um desafio para mim, porque eu nunca tinha feito um roteiro. Foram mais de 10 horas de locução. Nós começamos esse trabalho no dia 23 de julho e terminamos agora. É um grande momento do setor calçadista de Igrejinha e vou dizer do Vale e do Brasil. Porque esses 8 empresários que entrevistamos, eles representam todas as facetas do que é ser um empresário calçadista. A gente vê que através do depoimento deles, que vocês vão ver, do modo reduzido, mas depois todo esse material ele vai estar inteiro à disposição. Foi apresentado durante esses dias que a gente filmou, esses 3 meses, muita vitória, algumas derrotas. E eu acredito que esse projeto ele vai ficar para a história do setor calçadista, que é muito importante a valorização. Mas eu amei participar disso, eu amei ver todos os depoimentos e vamos ver se vocês vão achar a mesma coisa que nós, do que eu e o Fritz, né? Que foi um profissional incansável também nesse projeto. Sem ele nós não teríamos ele também. E espero que todos gostem. Até parece que as pessoas aqui de Igrejinha têm sapato no DNA. Eu nunca tinha imaginado ser sapateiro. Mas como eu vim parar aqui na cidade, parece que o meu destino foi se moldando, acabei caindo no calçado. As fábricas eram conservadoras, o calçado era praticamente feito à mão. As solas eram coladas, brutas, raras vezes se tinha ouvido falar em pré-fabricado. Os americanos vieram forte com essa ideia de pré-fabricado. Saímos de uma visão totalmente regional para uma visão mundial. E foi possível experimentar realmente um enorme desenvolvimento. Eu acredito que eu tenha sido um pouco pioneiro na questão da exportação de calçados. E durante um bom período isso foi o nosso cargo forte. Mas quando começou a aparecer os mercados que tinham mão de obra mais barata ainda, e aquelas fábricas que não se propunham e não se organizaram para enfrentar essa concorrência chinesa, não se deram muito bem. No ano que eu fui escolhido como presidente do sindicato. Uma das condições era ter uma secretária ou um secretário executivo para aceitar ser presidente do sindicato. Porque nós tínhamos o sindicato, mas o sindicato não conhecia o próprio setor. E essa acho que foi um dos legados que a gente conseguiu fazer, eu junto com a Geni, e felizmente a gente conseguiu, depois de 3 anos, entregar o sindicato já com uma pesquisa. Então o sindicato teve um papel e tem ainda um papel fundamental, porque ele não fala por si só, ele fala por todo o setor. E falando por todo o setor, a gente sente que o respeito é maior do que se uma empresa ou um pequeno grupo de empresas for reivindicar alguma coisa. E nesse nosso mandato também foi iniciado a obra desse nosso prédio aqui, ó. E felizmente depois de mim veio o Juerci. O Juerci também acreditou nessa ideia das pesquisas, ele também continuou. A questão do lixo o sindicato abraçou e continua dando a maior força. Essa é uma prova de que o sindicato ultrapassa limites das suas atribuições. O nosso sindicato está de parabéns pelo fato de ter assumido essa questão, que é uma questão extremamente complicada, que eu não sei como teria sido resolvido se não fosse o belíssimo trabalho que foi feito aqui no nosso sindicato. Posso dizer para essa gurizada que está querendo começar, não desistam. Tentem superar as crises, não corram na primeira crise. O que eu tenho visto é que realmente quem é persistente, claro, sem dúvida também inteligente, é os que vão ficar médias e quem sabe grandes empresas no futuro. Realmente não consigo imaginar o que eu seria se não fosse o calçado. Estou feliz com o que eu consegui realizar no calçado, não quero nem aqui pensar
em outra atividade? A minha história começou em 1964, quando eu vim menino lá de Nova Hartz para trabalhar na indústria de calçados. Mas eu fui trabalhar na casa do meu tio e nos fundos da casa dele tinha um ateliê de corte. Foi ali que eu aprendi a cortar couro. Um ano depois ele arrumou um emprego para mim na mesma fábrica onde ele trabalhava, que era a fábrica Chefe de Dalpiaz. Ali eu trabalhei por alguns anos lá, deve ter sido uns 5, 6 anos, que não recordo bem, onde eu passei praticamente todas as partes da empresa onde se aprende a fazer sapato. Foi ali que eu adquiri realmente a minha experiência como sapateiro. Depois, em 1978, eu vi a necessidade de crescer, porque minha aspiração era muito grande. Eu resolvi abrir a minha primeira fábrica de calçados. Mas a maior realização que eu tive na indústria de calçados foi quando eu criei o produto de conforto e a própria marca, que na época foi uma mudança de paradigma. Hoje, uma indústria para crescer, ela precisa ser forte no e-commerce, ela tem que ter multimarca, ela tem que ter franquia e ela tem que ter um canal de exportação. Esse é o grande ponto de desenvolvimento da indústria de calçados aqui da região e do Vale dos Sinos. Mas se eu pudesse dar um conselho para os jovens, se quiserem montar uma indústria, montem já com capital suficiente. A gente vê que muitos empresários, muitos empreendedores, eles começam na raça, mas tem muitas intempéries. O Usaflex hoje é uma das 10 maiores indústrias do Brasil no setor. Então nós geramos muitos impostos para a cidade, a gente gera muita mão de obra para a cidade e para a família gerou tranquilidade e gerou recursos para investir em novos negócios. O que mais me alegra é ter conseguido gerar recursos para o município e dar emprego para essa quantidade muito grande de gente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse sindicato e o que me orgulha é que dentro da minha gestão foi iniciada a obra desse prédio aqui. Uma comissão formada pelo Darcy Krause, o outro da comissão era o Valdir Bender, Roberto Argenta, que começaram essa obra aqui. E o sindicato foi muito importante naquela época, me orgulho muito. Olha, é difícil responder o que eu seria se não fosse o calçado, mas a gente tem que pensar, por exemplo, meus filhos foram muito importantes na Usaflex, me auxiliaram muito, mas hoje eles já têm uma outra percepção. Eles estão indo para o lado do turismo e estão indo muito bem, obrigado. E é um segmento importante para a Igrejinha, o turismo, que está despontando muito. Eu acho que eu faria isso. Eu trabalhava primeiro numa fábrica de palmilhas e meus irmãos, eles já tinham uma fábrica de calçados, Feme Calçados. E aí meus irmãos alugaram um prédio e em março de 90, então começaram as atividades propriamente ditas da Facine mesmo. E eu entrei para a Facine em março de 91. Aí meu irmão Ademir chegou na minha casa e disse: "Tu quer um presente?" Daí eu meio que me assustei e disse: "Presente, vou te dar o Facine." E aí eu me assustei mais ainda, né? Daí eu disse: bora lá, né? Quem é que vai recusar um presente desses, né? Bem assustador no início, mas foi uma coisa que, graças a Deus, deu certo e a gente está aí. O que a gente mais tinha dificuldade era financeira, porque tu tinha que começar a construir a fábrica toda e viver. Eu gosto da parte do calçado, de fazer, de ver o couro ser cortado e chegar lá no final, botar dentro da caixinha aquele sapato bem elaborado, bem trabalhado. A ideia de vir aqui, ficar na frente de uma câmera e falar isso é justamente para isso, para não perder essas memórias, sabe? Para as pessoas verem o começo, que não foi só meu, né? Lógico, a maioria das fábricas trabalhou, batalhou muito, né? Então, assim, até para mostrar para os jovens também que nada cai do céu e tudo tem um começo. Mas eu vejo muitas clientes novinhas, empreendedoras, e eu acho aquilo assim, eu acho muito, muito bacana porque pela coragem delas. E precisa ter coragem. É a minha vida, né? Então, podido dar com o sapato uma vida boa para os meus filhos, o estudo deles, a qualificação deles, né? Formação deles, né? É desafiador, mas eu não voltaria, não mudaria. Eu achei muito gratificante tu tá
35 anos à frente de uma empresa? Não, eu comecei com 12 anos, Gramado, lavando copinho de um boteco lá, de martelinho. Da 1 até as 5 eu vendia picolé na rua. Aí depois daí até as 5 eu voltei a entrar no bar, mas fazia a parte de até as 9 lavando os copinhos. Isso eu fazia. Depois dali eu comecei a ajudar a entregar pão numa padaria, o senhor da padaria entregava os pão nos hotéis. E precisava de um piá para fazer junto, entregar nos hotéis, para fazer aquele corre-corre. Só por trocado, meu salário era 2 pão de ontem, por dia. Com 17 anos eu já vim para a igrejinha aqui daí, tocar padaria e igrejinha aqui, seu Celso Flech. Daí meu irmão convidou para trabalhar abrir um ateliê para ele na casa dele. Aí nós começamos lá, passando palmilha, nas fábricas aqui, né, montar sapato lá e foi. Isso foi o começo do Pampa, né? Foi em 79. Então hoje as coisas como o tempo foi se ajustando, né? Ajustando as peças no lugar certo. E o pavilhão surgiu depois que a Tramontina apostou, botou pedido a valer, nos incentivou, não dando dinheiro, mas com trabalho, pagando à vista um pouco mais, em pedidos e coisas, para nós ter uma empresa, um fornecedor sólido para eles. Então já comecei a botar um pouco de sapato, inventar fazer sapato, com o que sobra de materiais. E aí, nesse meio tempo, começou a aparecer. O cara vinha lá, tem um cliente assim, te interessa. E a gente se meteu, né? Vamos fazer. E deu certo, porque a gente fez um trabalho, pegamos estilista, apanhamos muito, né, para acertar, né? Foi os 3 itens que tinha, a dublagem, a Tramontina e o sapato. Tinha meses que o sapato tava quase nada, os outros seguravam. Então isso foi que hoje eu estou em pé até hoje. Se eu tivesse só no sapato, ou só na Tramontina, de repente, a gente não estaria hoje em pé. Tem muita coisa que faria hoje. Na área de construção, eu gosto de construção, sempre estou reformando. Tudo isso ninguém sabe, o que a gente passou, a dificuldade passou, a humilhação que a gente passou, muita humilhação que a gente passar. Então é bom saber quem é quem, o que é a história de cada um, para dizer, não, tem bagagem, entendeu? Nos anos de 1960, as crianças tinham que trabalhar. E naquela época, o pai, então, passava o dia na roça, que nós éramos 6 irmãos. A minha avó ficou inválida. A minha mãe trabalhava numa fábrica, ela teve que parar para cuidar da minha avó. E aí o meu pai teve que sustentar a minha avó e 6 filhos e ele trabalhando na roça. Eu tinha que ir na roça e quando eu completei 11 anos, eu comecei a trabalhar nos calçados Krause. Parava às 6 horas, ia para casa, fazia um lanche e 7 horas voltava para trabalhar até às 10 horas. Na 5ª série eu passei também, na 4ª, na 5ª, aí eu me matriculei para ir estudar de noite. O pai não tinha dinheiro para pagar a matrícula e comprar os livros. Aí o meu pai me tirou do colégio na 5ª série, e aí com 12 anos eu fiz carteira e comecei a trabalhar registrado. E ali eu aprendi a fazer tudo no acabamento. Eu lixava o sapato, eu asperava o sapato, eu trabalhava no balancinho de cortar solas, tudo com caixinha. Eu não alcançava, porque eu sempre fui pequeno, né? E aí o Siegfried disse para mim, Pete, vai no Samarina que o Carlito Kurman precisa de um cara que sabe trabalhar e tu sabe fazer tudo no acabamento. Eu disse assim, a vida, ela te apresenta oportunidades, Jacques e Fritz. Cabe tu saber a hora de querer aproveitar elas. Em 1978, o Heleno chegou para nós e disse assim, a gente vai contratar o Senai para dar uns cursos sobre o TWI. Só que assim, tem que estudar 2 anos e tem que vir todo dia das 7 até as 10 e a fábrica não vai pagar. A fábrica vai pagar o material e os instrutores. Tu quer encarar? Eu disse, não, eu encaro. Sabe qual é o slogan do TWI? Se o aprendiz não aprendeu, o supervisor não soube ensinar. São 3 cursos, a primeira etapa, que é melhoramento de métodos, relações humanas e como tratar um aprendiz. Hoje eu ainda seria um supervisor numa fábrica, se eu não tivesse começado uma fábrica de calçado. Porque eu sei fazer um sapato de ponta a ponta. E hoje poucas pessoas sabem fazer isso. A vida é da faculdade. Aquilo que você falou. Você tem um monte de apostila, tu tem um diploma, mas se tu não tivesse tido a oportunidade de trabalhar num lugar para aprender o processo, como é que é, tu não ia saber aplicar. A nossa cidade ela é conhecida mundialmente como um calçado diferenciado. A gente tem uma mão de obra muito boa ainda, entende? Nós temos muitas pessoas que sabem fazer sapato na nossa cidade. A única coisa que o jovem não
que é trabalhar na fábrica de calçado. Para tu ter sucesso, tem um custo. Cabe você querer pagar ele. E eu paguei esse custo. E por isso que hoje eu estou continuando. E eu quero que a minha filha se dê bem. Eu vou ajudar ela. Agora, é difícil. Hoje eu quero me divertir. Eu não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho. E então eu quero hoje aproveitar o que eu conquistei durante esses meus 53 anos de trabalho. Eu era um guri muito levado, sabe? Meu pai vivia me escuraçando porque eu corria dentro da fábrica dele. Ele tinha uma fábrica de saltos, cepas, cadeiras, chamada Klein Henkel, onde ele tinha mais outros 2 sócios. E em dado momento da vida dele, surgiu uma oportunidade, ele e mais outros 3 sócios, fundar a Agrins, né? E aí ele me falou para eu ir lá carregar tijolo para construir a fábrica, né? Daí eu estava ocupado e ajudei a carregar tijolo para construir o primeiro prédio da Agrins. A minha trajetória ali ao redor do calçado, e acabei tomando gosto e fazendo desta profissão a minha vida profissional. Desafio eu sempre gostei. Nunca imaginei dentro do setor de calçados não haver desafio, porque são 2, 3, 4 vezes por ano, mas eram mudanças assim radicais, né? Hoje não existe mais aquela vontade de ir para a fábrica para ter uma garantia de serviço, porque por si só o próprio governo incentiva a ficar em casa. Nunca tive a menor dúvida de que nós íamos conseguir com as contribuições das fábricas, e todos os presidentes que me antecederam e depois de mim também, eles usam um critério de bom senso de administrar o sindicato dentro do compartilhamento de ideias com as demais empresas também. O menor aprendiz é o que mais cresce dentro da fábrica, é o que mais rápido desenvolve, é o que conhece a fábrica, porque ele tem a base de uma indústria que o Senai já ensina. Então, comecei a conversar com essas pessoas e elas prontamente disseram, não, então vamos lá, vamos fazer. Conseguimos um prédio através da prefeitura daquela época, né? Apelei para algumas fábricas, as maiores ajudaram com máquinas, as menores com mobília. Foi muito tranquilo e muito fácil montar o Senai com o corpo docente. Todo mundo se empenhou na época e começou a primeira escola do menor aprendiz em Igrejinha. E posteriormente, não estando mais satisfeito com o tamanho, o prédio, começamos a ir atrás de um prédio maior, e isso nós conseguimos então com o presidente da época, o Heitor Miller, era o presidente da Fiergs, e conseguimos com ele uma construção de 3 pavilhões que só saíram 2. E eu acredito que o atual presidente vai se sensibilizar para, uma vez por todas, fazer a terceira parte, que é a maior parte das salas de aula, né? Porque existe uma demanda para o número de inscritos, e a área comum já está sendo quase que 100% ocupada como sala de aula. Então vai aí o apelo ao presidente Cláudio Bier que libere para podermos terminar, uma vez por todas, a construção dessa escola do Senai de Igrejinha. E seu Almiro sempre falava, ele queria uma fábrica para gerar emprego, para a família dele ir melhor e as pessoas ter onde trabalhar e onde ganhar dinheiro. Gostaria que alguém me contestasse de que se o Vale do Rio dos Sinos não foi construído em cima do sapato. Tudo que foi feito veio do sapato. Nossa família, sim, tudo que tem veio do sapato. Todos os nossos funcionários, a cidade, as casas que existem, veio do calçado. Por que tu te envolve no sindicato? Por que tu te envolve no SESI, no Senai? Porque eu estou devolvendo um pouco daquilo que eu tenho, como família, como pessoa, daquilo que eu adquiri. Eu tenho obrigação de devolver para o sapato. Então, esse é um apelo que eu também faço às pessoas. Se envolvam nas suas entidades de classe. Eu tenho certeza absoluta de que sempre deve se preservar a história. Eu sempre gosto de falar, o espelho retrovisor. Você precisa dele para olhar para trás, mas não se apegue demais ao retrovisor. Se apegue sim ao presente e ao futuro. É fundamental a união
do segmento, as pessoas, o relacionamento com as pessoas. E, presidente, vá visitar teus associados, compartilhe ideias com eles, traga para a diretoria e argumente e lute pelos teus ideais, pelos ideais da classe. Bom, a minha carreira profissional começou aos 12 anos. Eu enchi a cabeça do meu pai que eu queria trabalhar com ele na fábrica. Aí um dia ele disse assim para mim, eu quero coisa melhor para os meus filhos. E como ele era muito amigo do gerente do Banco Industrial e Comercial do Sul, ele conseguiu um emprego para mim de boy. E na verdade eu queria trabalhar no sapato, aquilo não era para mim aquilo. E aí enchi a paciência do pai até que um dia ele disse, ok, pode vir trabalhar comigo. Tu vai ter que fazer o horário integral, tu vai estudar à noite e a partir daí tu não tem mais mesada, todas as tuas despesas é por tua conta e metade do teu salário tu paga de pensão, que um dia eu vou te dar de volta. Daí meu pai queria auxiliar os cunhados dele que não tinham um negócio próprio. E aí ele, na verdade, criou o Calçados Mingo. Meus tios acharam importante eu ir lá trabalhar com eles. E aí eu fui, trabalhei lá por um período, também como cortador, mas eu já ajudava, o responsável pelo desenvolvimento, me deixava dar uns toques lá, fazer algumas coisas, né? Então ali eu tive a oportunidade de conhecer o desenvolvimento que era o meu sonho. Foram aproximadamente 3 anos, eu disse para o meu pai, eu não quero mais trabalhar lá. E aí, outro dia de manhã, ele me chamou e disse, pai, eu não vou. Diz ele, bom, lá não tem lugar. Eu estava a caminho do Calçados Ruth. Onde tu vai agora? Eu disse, vou lá no Ruth. Entra aqui, vou te dar uma chance. Aí nessa altura aí, surgiu um curso de modelagem, na época se falava modelagem, daí eu pedi para o meu pai ele me inscrever. E ele não me inscreveu porque eu estudava à noite, né? E o curso era à noite. Mas sorte minha que teve o segundo curso, terças, quintas e sábados. Aí já não era todos os dias durante a semana, né? Aí eu fui. Só que meu pai não sabia, mas eu faltava aqueles 2 dias que eu preferia, em vez de estudar, fazer modelagem, né? Era muito amigo meu, o diretor do colégio, o professor Ivan Spannerberg. E aí um dia ele me chamou, Tiburcio, eu sei da tua história. Se tu não quiser vir mais, tu não precisa, tu já rodou por número de faltas. Meu Deus, como é que eu vou dizer isso pro meu pai? Aí quando eu tive coragem de dizer para ele, aí eu me formei, contei para ele, mas daí eu prometi que eu voltaria a estudar e iria concluir o 2º grau. Chegou o nosso representante de São Paulo, Marino Padovan, e comentou com meu pai que aquela coleção que não estava vendendo bem, que estava difícil. Aí meu pai me chamou e disse assim, tu disse que tu sabe lidar nessa área aí, vai com ele lá na modelagem e vê o que ele quer e tu desenvolve para ele, né? Papai do céu foi bom comigo, sentamos lá, ele dizia assim para mim, olha isso, tá vendo? Diz, eles são feijão com arroz, mas tu tem que saber colocar aquele molhozinho. Diz ele assim, é isso que vende. E aí foi o que eu fiz. E para minha alegria, 1, 2, 3, a fábrica estava rodando mais com produtos criados por mim do que com o profissional contratado, né? Eu sempre tive em mente de fazer aquilo que os outros não faziam. Eu vou me inspirar naquilo, mas fazer algo diferente. Então sempre esse foi meu foco, não dividir e sem somar. Um dia eu pedi para o meu pai o carro dele emprestado para sair para buscar alguma coisa durante o trabalho. Daí eu perguntei para o meu pai, aquilo que tu tem no carro lá, o que é isso? Aí diz ele assim, aquilo o Romildo Miller me deu, que as fábricas de tamanco, de colono, deixaram de produzir esse tamanco. E ele me pediu para ver se a gente não tem interesse. Aí diz ele, esquece isso nós não vamos entrar nessa área, né? Voltei para a fábrica, peguei uma forma feminina, tirei o perfil, criei a palmilha, levei para ele, ele fez para mim, cortou um parzinho, que eu então criei um tamanquinho, um modelo, levei para ele, mostrei para ele, correu uma lágrima pelo olho dele, né? Assim, acertei, né? E aí começou um ciclo de madeira, né? Num raio de canela, de rolante, a parobé, todas as serrarias trabalhavam para Piccadilly. Foi um sucesso tão grande que o pessoal brincava, Piccadilly não é mais fábrica de sapato, Piccadilly é fábrica de tamanco. Ele foi muito à frente do tempo dele e além da coragem que ele tinha, né? E logo na sequência surgiu um colega que tinha feito curso comigo, foi contratado pela Grandene, a Grandene queria entrar na área de componentes para calçados. Fui visitar ele me mostrou
na prateleira dele uma cepa, assim, um perfil bonito, bem delicado, né? Aí um dia meu pai foi para Belo Horizonte se encontrar com vários representantes e meu pai levou 3 ou 4 pezinhos que ele tinha feito e lá ele mostrou para Calçados Elmo. E o cara disse assim, eu garanto 30 mil pares disso aqui, mas eu quero exclusividade. Ele voltou a dizer, é isso aí, é isso aí. Aí diz ele, quem é que fez isso para ti? Eu disse, foi o pessoal da Grandene. Chama esses Grandene aqui, diz ele assim, né? Sentou na frente da mesa no meu pai, aí meu pai pergunta para ele assim, tu tem essa matéria-prima em casa, bastante? Ah, alguma coisa eu tenho. Diz ele, olha, se tu precisar, eu te adianto um dinheiro para comprar matéria-prima. Diz ele assim, que eu garanto 500 mil par. Meu Deus, meu pai ficou louco. Eu que sou o criador não acredito em tudo isso? E foi aí que vinham 25 mil pares por dia de cepa da Grandene, diariamente. Aí um dia surgiu a ideia de uma empresa que vendia sintético de poliuretano para revestimento de móveis, né? E a gente usou esse material e fizemos amostras e aí começou o ciclo, né? Porque aquilo dá uma alternativa, uma produtividade maior, uma qualidade melhor e mais barato. Era tudo que o mercado queria, né? Talvez o momento mais delicado da Picadilly, ao longo da história, que nós perdemos a matéria-prima que a gente usava e aí foi assim um período bem difícil. E aí em 1991 a Picadilly fez a primeira importação de sintético da Itália. E o primeiro container então que a gente trouxe, o navio bateu na bacia do Prata, molhou a matéria-prima, não conseguimos produzir aquilo que tinha sido vendido, mas a gente sabia, eu dizia para o meu pai, pai, olha o nosso ciclo. O ciclo de sucesso nosso está sendo nessa matéria-prima, né? Vamos acreditar. E a gente fez outra importação, mas em termos de Brasil, a Picadilly foi o pioneiro de usar sintético no calçado. Hoje, 76% do produto produzido no Brasil é de materiais alternativos, né? Então sempre o diferente foi o grande sucesso. Isso me realiza. O pai começou o negócio, ele dizia assim, eu comecei esse negócio para a família ter um sustento e ter uma vida melhor. Isso para mim sempre foi meu foco, né? A terceira geração teve que escolher alguém para então assumir a presidência, né? E aí, pro bom Papai do Céu, escolheram a Cristine, né? Então, estão lá as meninas hoje. Eu me sinto muito feliz. A minha neta começou na área de desenvolvimento. E aí eu pensei, como Deus é sábio, né? Tá dando uma oportunidade para Ana Carolina de ensinar um caminho que eu ensinei para ela. O negócio calçados, ele representa tudo para mim. Quem eu sou, quem eu fui, o conhecimento que eu adquiri, o status de um nível de vida, de conhecimento geral que me proporcionou isso foi a Picadilly. Eu não vejo a Picadilly sem igrejinha e igrejinha sem a Picadilly. Quero dar parabéns ao sindicato em se preocupar com isso, a história. Esses cabeças brancas, eles têm muita história, muita experiência, muito conhecimento. E que eu percebo, já comentei um outro dia contigo, que essas gerações mais jovens não estão muito afim de escutar essas histórias, não. Mas elas têm muitas verdades, muita informação de que ajudam a desenvolver melhor cada um o seu trabalho e na sua atividade, né? Eu trabalhei, estudei em Porto Alegre, me formei em Ciências Contábeis. Depois de formado fui à Igrejinha, era um galpão de madeira coberto de zinco na beira do rio. Tínhamos 7 funcionários, aí começamos praticamente somente uma máquina de costura emprestada. A gente foi crescendo, daí saímos do galpão de madeira, construímos um prédio lá. O que é muito importante foi capitalizar a empresa. Então nós sempre capitalizamos a empresa para primeiro comprar máquinas novas, primeiro fazer prédios novos. Primeiro de eu ter uma casa, eu construí uma fábrica nova. Porque uma fábrica nova me daria dinheiro para construir uma casa. Uma casa nova não me daria dinheiro para fazer uma fábrica. Então esta lógica de capitalizar a empresa sempre esteve presente na Beira Rio e continua presente, além da formação de pessoas. Tanto que todos os nossos diretores foram formados aqui dentro, nossos gerentes são formados aqui dentro, então nós temos uma formação de lideranças muito forte dentro da empresa.
Olha, o maior desafio é estar bem no mercado, digamos assim, né? Então eu me lembro que a primeira feira que a gente participou foi muito importante. A partir dali a gente começou a entender mais o mercado, né? E começamos a atuar mais fortemente na moda, enfim. Foram desafios importantes conhecer o mercado para ter vendas, né? Porque é fundamental ter vendas. Se tem venda, a lavoura está salva. Então trabalhar muito para ter vendas. Olha, eu acho que a maior alegria para mim é poder gerar empregos, né? E poder formar as pessoas, né? Isso eu acho que é o legado que a gente deixa, né? Talvez a principal tendência se destaca muito, além do design, o conforto é muito importante. Isso é uma busca constante que a gente tem que fazer, não dá pra gente parar nunca, né? Buscar conforto e beleza. Primeiro, a prioridade da gente é atender bem o mercado interno. E nós temos que cada vez mais buscar a exportação. Em todos os continentes. Eu acho que isso é um trabalho lento, é um trabalho que tem que ser feito e a gente devagarzinho está conseguindo crescer. Concorrência existe, é muito forte, sim. Cada empresário tem que fazer a sua parte, né? Se capitalizar, poder ter equipamentos modernos, ter uma equipe que funciona. Sempre vai depender da nossa competência em poder vender e conseguir vender. O empresário que gera emprego, ele já está fazendo um investimento social maravilhoso, né? Ele, através da geração de empregos, ele ajuda muito a sociedade. E é importante que sempre tenha novos empresários se dispondo a ser presidentes do sindicato. É uma necessidade, enfim, para defender os interesses do setor. Olha, primeiro eu diria o seguinte, ele tem que trabalhar uns 5, 6 anos em outra fábrica para aprender. Depois que ele se acha capaz de começar, ele começa, né? Vai ter dificuldade, sim, vai ter pouco dinheiro, mas se tiver coragem e determinação, chega lá. Não pode ter medo, né? Não tendo medo, vai conseguir. Olha, eu acho que é inspirador para novos empresários, né? Sabendo que todos começaram praticamente do nada e chegaram onde chegaram. É muito trabalho, muita determinação, não acontece por acaso, acontece porque se trabalha muito. Meu conselho é esse. Acreditem no seu potencial, mãos à obra e vão vencer. Falar do meu pai, Roberto Argenta, é falar de uma pessoa simples, que não espera as coisas acontecer, faz acontecer. Com a simplicidade, ele ensinou que a qualidade vem em primeiro lugar. Sendo esse líder genial que você é, formar pessoas, como sempre fala, né? A beira-rio será do tamanho das pessoas formadas pela empresa e que nós devemos viver para ser e não viver para ter. Desde criança, meu pai sempre falou para mim que eu teria que tratar todas as pessoas com muita humildade, né? E esse foi, acho que talvez um dos grandes ensinamentos, né? Uma criança que estava sempre olhando a empresa crescer, né? Participando de tudo. O meu pai sempre foi bastante presente, pelo menos na minha época, quando eu ainda era criança, né? Mas o fato do meu pai trabalhar bastante sempre foi motivo de orgulho, né? E de muito ensinamento de tudo que ele sempre fez. Pai, eu quero te agradecer muito todos esses anos, né? Todo o ensinamento, né? Tudo que a gente já passou junto. Mas agora, acho que principalmente agradecer por todo o crescimento, né, que eu tive como pessoa, né, como filho, né, agora como pai, com todo o nosso companheirismo agora dentro da empresa e podendo fazer tudo que a gente está fazendo agora nesse momento. Acho que isso é o principal e eu quero que tu tenha muita saúde para a gente continuar durante muitos anos com essa parceria e continuar trabalhando ainda durante muito tempo dentro da beira-rio. Te agradeço muito e eu te amo muito. O pai é um baita de um líder, de um empresário e eu tenho orgulho disso. O legado que ele vai deixar é de sempre batalhar pelo teu, faz a tua parte. Eu tô aqui, mas não espera tudo de mim. Eu te amo, né? Te amo, hoje o meu amor duplicou, que eu tenho para dizer é isso. Quando tu libera perdão, o amor duplica, né? Triplica, eu acho. Eu acho que é isso. Meu pai, quero te dizer que eu tenho muito orgulho de ti. Da pessoa que tu se tornou. Tu veio de uma família muito humilde dos meus avós. Passou bastante perrengue na vida. E hoje eu olho tu uma pessoa muito vitoriosa. E eu tenho muito orgulho de ti. Muito, muito orgulho mesmo. Espero que
esse teu legado fique para várias gerações, para saber quem foi e quem é Décio Luciano Nantal. E sabe que eu sempre estarei do teu lado para o que deve é na tua vida. Quero dizer que eu te amo muito e tu é uma pessoa muito forte na minha vida, muito especial na minha vida. Te amo, pai. Eu admiro nele a resiliência dele e a força que ele tem. Eu, muito poucas vezes na minha vida, eu vi meu pai fraco, assim, desanimado, ou tipo, desistindo de algo, sabe? Meu pai sempre foi muito forte, assim. Eu digo que olhar para o meu pai é uma inspiração. Pai, eu tenho muito orgulho de ser tua filha, muito orgulho, assim, da tua força, da tua resiliência. Tu é um homem muito guerreiro e eu te amo muito. Eu falo com orgulho, eu sou a filha do Luciano do Pampa. E dizer que muitos dos sonhos que eu realizei na minha vida, tu tem parte deles, porque tu me ensinou a não desistir deles. Te amo. Porque, eu admiro bastante ele. Queria ser como ele. Ele tem que estar sempre, até na fábrica, assim, a gente fica apavorado, assim, como que ele tem tanto pique. Porque ele é uma pessoa que ele é focado, ele vem, enquanto ele não faz o que ele tem pra fazer, ele não para. Então ele faz, todo mundo que tá meio acomodado, todo mundo tem que acompanhar ele, às vezes a gente não consegue acompanhar. Eu gosto bastante de trabalhar com ele. Às vezes ele é um pouco brabo, mas... um pouco brabo demais, mas é muito bom trabalhar com ele. Agora eu vou conseguir. Pai, eu queria dizer que eu te admiro muito pelo cara que tu é, trabalhador, honesto. Sempre tenta ensinar a gente a fazer das coisas certas, da maneira certa. Que eu aprendo muito contigo e que eu tenho certeza que eu tenho muito mais para aprender. E a gente te ama muito. Todo o trabalho dele, a forma que ele se dedicou ao calçado, também influenciou no que eu estou me transformando, na pessoa que a gente está se transformando, né? Porque uma coisa que ele ensinou pra gente é a gente sempre está aprendendo. O que ele fez hoje pelo setor, então é um grande reconhecimento, né? É difícil. Oi, pai, eu quero te agradecer da forma que tu me ensinou a vida, de enxergar a vida. Tu foi um pai que deixou eu aprender dando suco em ponta de faca. Nunca passou a mão na minha cabeça, mas sempre que eu precisei da tua ajuda, tu esteve lá. Pra mim é muito difícil falar da nossa relação, porque é amor, né? Não é só amizade. Então, eu tenho o maior reconhecimento, admiração pelo homem que tu é. E pode saber que eu sou amigo, sou filho e vou estar sempre presente, não tem dia e não tem hora. Tô do teu lado. Te amo. O que mais me admira é ele ter passado todo esse amor da indústria para mim. Porque foi por isso que eu escolhi trabalhar com calçado, por toda a admiração que eu criei, pelo amor que ele tem pela indústria, por tudo que ele sempre fez, pelo carinho que ele tinha por todas as pessoas que trabalhavam ao lado dele. E isso só fez eu ter mais amor e mais vontade de trabalhar com calçado. Eu lembro de muitas vezes, para poder ver ele, ter que visitar ele no trabalho. E isso para muitas crianças pode ser difícil, mas para mim me enchia de orgulho. Durante todos esses anos, acho que foi sempre muito difícil para a gente falar e dizer. E nos últimos anos o meu pai vem me ensinando muito sobre a gente demonstrar. Ele era sempre uma pessoa que todo mundo dizia que ele era muito fechado, muito duro. E nos últimos anos ele vem amolecendo essa casca dele e demonstrando todo o amor e carinho. E eu tenho muito admiração por ti, pai. Por tudo que tu construiu. Muito do que eu sou hoje, eu aprendi contigo, me inspirei em ti e espero estar dando um pouquinho de orgulho do quanto tu dá pra nós. Te amo muito. Meu pai sempre foi uma pessoa muito persistente, né? Ele nunca desistiu, ele passou por muitos altos e baixos dentro da indústria, como o mercado calçadista sempre foi, né? E ele sempre teve força e perseverança para acreditar no negócio dele e sempre conseguiu decolar o avião, que isso é o mais importante dentro de uma indústria.
eu fui passando por vários setores dentro da empresa até chegar na área comercial, que era a área que eu mais gostava e que meu pai também sempre gostou. Então, foi um momento natural. Isso, com um professor, desculpa, entre aspas, que nem o meu pai, fica muito fácil, né, tu aprender a trabalhar dentro de uma empresa de calçado. Bom, pai, trabalhar todos esses anos ao seu lado me deixa muito feliz. Eu tive o melhor patrão da minha vida e o melhor pai do meu lado para aprender a trabalhar. Meu pai sempre teve um bom humor. Por mais que lá dentro as coisas deveriam estar muito nervosas, né? Muitos problemas para resolver, e tinha, eu sei que tinha. E isso é uma das coisas que eu aprendi com ele também, né? Na minha caminhada dentro do Palmer e da Usaflex, a gente tinha um bom time lá porque a gente sabia tratar pessoas. Né? Isso eu aprendi com ele. Isso e várias coisas, porque ele é meu mentor e meu professor da vida. Né? Tenho muito orgulho de ser filho do Juerci Lauk. Pai, muito obrigado por tu ter feito parte da minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser teu filho. Tu me ensinou muitas coisas. Eu agradeço todo dia a família que eu tenho, tudo que eu tenho, a saúde que eu tenho. Cara, eu sou muito grato a ti. Te amo muito e eu te amo muito, muito mesmo. Um beijo. Que ele criou uma empresa do zero. Ele veio de uma família muito humilde. Ele construiu tijolinho por tijolinho o que é a Calçados Estados, o que foi, o que é até hoje. O que eu mais admiro no Henrique Calçadista é a capacidade que ele teve de delegar. Um líder tem que saber delegar, porque juntos a gente vai mais longe. O pai foi um empreendedor na exportação, né? A gente ficava pensando, né, o pai pegar um avião e ir para lugares desconhecidos, isso aí, arrumar cliente, fazer negócio com uma língua que nem conhecia, né? Tinha dificuldade, né? Olha, é coragem até os dias de hoje pensar nisso. Olha, no primeiro momento eu tenho que dizer que não pode separar o Henrique pai da Márcia mãe. É os dois. Eu acho que eles construíram alguma coisa diferente do que a gente vê por aí. E realmente, a nossa família é muito unida. Eles sempre foram parceiros um do outro em tudo e sempre nos mostraram isso, né? Bom, eu só tenho que agradecer, né? Não podia ter pai, não posso esquecer da minha mãe também. Mãe, porque é o casal. Melhor, eu agradeço por tudo. Eles sempre tentaram dar o melhor que eles podiam para nós e conseguiram. Eu te amo. Acho que eles sempre batalharam muito para dar tudo para nós e sou muito grata a tudo. E eu amo muito eles, os dois. E obrigada. Te amo, parceiro. Meu pai ele sempre foi muito convicto das ideias dele e ele nunca se cansou de ir buscar auxílio aonde eventualmente essas pessoas pudessem estar para ajudar ele a realizar, a tornar palpável as ideias que ele tinha. Eu diria de que desde muito jovem ele sempre soube aonde ele queria chegar. E esta generosidade dele, ela também se traduz de uma forma muito clara quando ele pessoalmente se fantasia, entre aspas, se fantasia de Papai Noel e vai por diversos bairros da cidade e de cidades vizinhas, entregando de mão em mão para crianças carentes dessas comunidades um presente de Natal, que muitas vezes acaba sendo o único presente que aquela criança vai receber do Papai Noel naquele final de ano. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conviver como meu pai de uma forma próxima, de uma forma íntima, ao longo de todos esses anos. E eu acredito muito, baseado na minha fé, de que a pessoa na qual ele se transformou ao longo dessa jornada guarda para ele um futuro de uma paz muito genuína e de uma felicidade plena, seja onde for. O meu pai, ele se tornou uma inspiração não só para nós filhos, não só para aqueles que nos cercam dentro do nosso núcleo familiar, mas também, sem dúvida, para os netos dele. Para mim, o meu pai é uma grande combinação de um ser humano humilde, com um coração lindo, solidário e, ao mesmo tempo, um homem ousado, inovador. E é uma combinação única, muito especial. Meu pai está nos deixando um lindo legado, não só para nós, para muitos, de um ser humano incrível, único e que eu tenho a bênção de ser filho. Pai,
Como é maravilhoso poder ser tua filha. Eu agradeço a Deus o presente de poder ter nascido tua filha, de poder ter o presente de conviver contigo todos os dias, de ter podido crescer ao teu lado, de ter podido me tornar quem eu me tornei, graças aos aprendizados que eu pude ter, teus e da mãe. Obrigada por ser esse homem incrível que me ensina todos os dias. Obrigada por ser um pai extraordinário e também um vovô maravilhoso. Obrigada por tudo que tu faz por mim, pela minha família. Eu desejo que Deus permita que a gente possa desfrutar do conviver ao teu lado ainda por muitos anos. Que tu possa continuar tendo toda essa alegria, essa vontade de viver esse espírito jovem e que tu tenha muita saúde em abundância ainda por muito tempo. Eu estou muito feliz por essa merecida homenagem que tu está recebendo e desejo que tu possa sentir todo o amor que eu e muitos têm por ti. Te amo muito. Eu demorei talvez muito tempo para entender algumas coisas e hoje elas são muito mais claras para mim do porquê tu leva a vida profissional com tanta dedicação, com tanto respeito e da forma como tu conduz. Eu entendi o exemplo de profissional que tu é, a dedicação que tu tem, a resiliência que tu tem para vários momentos que eu acho que é muito necessário a um empresário. Que se eu te encontrasse agora, se eu tivesse agora, o que eu falaria para ti? Falaria que talvez tu não tenha ideia do amor que eu tenho por ti, do respeito, da admiração, do orgulho, mas acima de tudo da gratidão, né? Eu sou e serei eternamente grato a tudo que tu faz e continua fazendo, não só por mim, mas por toda a nossa família. Muito obrigado, te amo muito, 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 muito. Continua sendo esse exemplo, não só para nós, mas para todos que te cercam. Muito obrigado, um beijo grande, te amo. Com certeza, o que eu mais admiro na profissão dela é a habilidade que ela tem de lidar com as pessoas. Eu acho que todo bom líder tem essa habilidade e todo mundo que conhece a Nica, vou emocionar com certeza, sabe que ela tem um dom e ela leva isso para a profissão dela e isso é muito claro pra gente. Então, com certeza, é o que eu mais admiro nela. Eu tivesse que falar algo sobre legado, seria esse. Seria o agradecer pelo que a gente recebeu, pelas oportunidades que todos os dias a gente tem. E trabalhar, acreditar no poder do trabalho. Mãe, eu já tô chorando, né? Porque tem coisas que a gente herda. E essa é uma delas. Mas eu quero te dizer, eu sei que tu sabe, eu sei que a gente costuma falar uma pra outra isso. Mas eu admiro muito a pessoa que tu é. Eu sei que a tua história de vida não foi fácil. Mas eu quero te dizer que eu não admiro só a empresária que tu é. Não admiro só a responsabilidade que tu tem, mas também isso. Mas, sobretudo, eu admiro o quanto tu nunca se fez ausente. Ainda que com muitas responsabilidades, ainda que recebendo uma responsabilidade maior do que tu mesmo acreditava ser capaz. Tu nunca falhou como mãe, tu nunca foi ausente e tu sempre me deixou muito claro que tu não queria que eu passasse por nada do que tu passou. E eu sou extremamente grata a Deus por te ter como mãe, por pertencer a uma família que tu estruturou com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto respeito. E eu só tenho orgulho de ser a filha da Nica. Tem muita gente que não sabe nem o meu nome, mas sabe que eu sou a filha da Nica. Eu te quero muito, muito, muito bem, sempre. E eu quero que tu saiba que tu pode contar comigo e que tudo que tu me ensinou tá guardadinho aqui e que eu vou levar sempre pra vida. Te amo muito. Beijo.